Daniel Cozendey, ele é médico, mestre, especialista em nutrologia, um grande atleta, e vai falar para a gente o que é, afinal, um estilo de vida saudável. Daniel, obrigado. Bom, boa noite a todos. Vocês me ouvem? Sim. Bom, é um prazer estar aqui com todos vocês. Cláudio, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com todos e para falar sobre o que a gente mais gosta de falar, que é saúde, né? Antes de mais nada, eu preciso dar uma notícia para vocês. Semana passada eu fui diagnosticado com a Covid. Eu tive uma apresentação branda, estou plenamente recuperado e eu atribuo essa boa evolução aos benefícios de um estilo de vida saudável. E por falar no pandemônio, Cláudio, é importante a gente observar que essas mesmas condições crônicas associadas a complicações e óbito pela Covid e até mesmo revertidas pela mudança do estilo de vida. A gente sabe, por exemplo, que mais de 90% dos indivíduos que evoluem a óbito pela Covid-19 apresentam pelo menos uma dessas condições. Portanto, nunca em nossa história foi tão imperativo que busquemos a saúde. Mas o que seria um estilo de vida saudável, Domênico? Um estilo de vida saudável, antes de mais nada, é uma postura de vida que objetiva manter um estado pleno e constante de bem-estar físico, mental, social e espiritual. Ele é pautado fundamentalmente nos comportamentos, nas escolhas e nas atitudes das pessoas. Eu costumo dizer, incansavelmente, inclusive, né, que a saúde é o resultado natural e esperado de uma vida saudável. E a forma como a gente vive determina a forma como a gente morre. O verdadeiro desafio, portanto, é identificar e implementar, com base em evidências científicas, os chamados pilares da saúde, capazes não apenas de trazer mais anos às nossas vidas, mas também mais vida aos nossos anos. Ou seja, o foco é viver bem, e em vivendo bem, viver mais. O objetivo fundamental da medicina do estilo de vida é tratar a causa das doenças e não apenas os seus sintomas, utilizando uma abordagem estratégica unificante em saúde que busca capacitar e empoderar as pessoas no seu autocuidado e que vem ganhando força, principalmente a partir de 2004, com a fundação do Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida e que hoje representa a associação médica que mais cresce nos Estados Unidos. Eu separei aqui alguns slides para mostrar para vocês e ilustrar, né, o poder da medicina do estilo de vida. Bom, de acordo com o Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, a medicina do estilo de vida é o uso de abordagens terapêuticas do estilo de vida baseadas em evidências, como alimentação predominantemente vegetal, atividade física regular, sono adequado, controle do estresse, restrição de substâncias nocivas, como o álcool e o cigarro, e a busca por terapias não farmacológicas com o objetivo de prevenir, tratar e até mesmo reverter as doenças crônicas. Na medicina do estilo de vida, vocês observem nesse gráfico interessante que quanto mais crônica for a natureza das doenças, maior é o potencial de implementação das medidas do estilo de vida. A medicina do estilo de vida ela não é contra a utilização de medicamentos, procedimentos e cirurgias. Ela apenas reconhece que existe um cenário ideal, em geral, as doenças de acometimento agudo, onde essas terapias deveriam ser privilegiadas. E por que é importante a gente estar falando sobre isso? Porque a Organização Mundial de Saúde diz que ocorrem por ano 41 de óbito. Toda essa reunião científica, mais de 4.000 mortes vão acontecer, e isso considerando ainda as mortes que estão acontecendo por conta da pandemia da Covid-19. E como é que a medicina do estilo de vida se relaciona com essa pandemia de doenças crônicas? Simples. A gente sabe que 80% das doenças crônicas não transmissíveis são evitadas por um estilo de vida saudável. Isso mesmo. A gente sabe, por exemplo, por estudos como o EPIC, que as mudanças do estilo de vida são capazes de prevenir 93% dos casos de diabetes,
81% dos infartos, 50% dos AVCs e 36% de todas as neoplasias, além de serem mais efetivas no tratamento e na redução dos desfechos clínicos que importam para as pessoas, porque elas abordam a causa destas condições e os mecanismos biológicos fundamentais que levam ao seu adoecimento. Eu separei esse trabalho fantástico da Escola de Saúde Pública de Harvard, publicado no Circulation em 2018. Aqui ilustrados estão Frank Hu, que é o atual chefe da Escola de Saúde Pública de Harvard, e o Walter Willett, que foi seu chefe até 2017, um dos pesquisadores em ciências nutricionais e epidemiologia mais citados na base de dados do PubMed. E aqui eles estudaram 123.219 indivíduos das duas principais coortes de Harvard e seguiram esses indivíduos até 34 anos. E o que eles observaram foi que a aderência a 5 simples fatores de medicina do estilo de vida foram capazes de reduzir a mortalidade em 82%, mortalidade cardiovascular. E, pasmem, reduziu em 74% a mortalidade por todas as causas. E a expectativa de vida, a partir dos 50 anos, para os integrantes do estudo que adotaram esses 5 fatores de risco, aumentou em 14 anos para as mulheres e em 12,2 anos para os homens, mostrando que não existe essa coisa de idade certa para viver de forma saudável. A gente pode começar a viver de forma saudável já e a qualquer idade. E a conclusão deles é óbvia e deveria ser mesmo. Eles concluíram que adotar um estilo de vida saudável pode reduzir substancialmente a mortalidade prematura e prolongar a expectativa de vida nos adultos dos Estados Unidos. Joe Fuhrman, que é um dos médicos do estilo de vida mais famosos, diz o seguinte, que o corpo humano é uma máquina de autocura fantástica, mas os seus sistemas de autorreparo requerem um estilo de vida saudável e uma dieta rica em nutrientes. A gente não pode comprar saúde, Domênico, a gente precisa conquistá-la, vivendo de forma saudável. Eu estou terminando esse meu último slide apenas para colocar para vocês o ethos do médico do estilo de vida. Alguns princípios básicos que eu elenquei aqui para vocês. O médico do estilo de vida, ele busca constantemente conhecimentos, ele cultiva valores, ele ensina competências, prescreve comportamentos, provê o exemplo, isso é muito importante, o médico tem que dar o exemplo para o seu paciente, oferece apoio e ajuda, ele é um parceiro. Na medicina do estilo de vida não existe pedestal, o médico é um parceiro do paciente. E, por último e mais importante, promover o bem. Obrigado, tenho certeza que a gente vai continuar essa conversa aí bastante interessante. Parabéns, Daniel. Excepcional apresentação. Muito bom. Lucas, com você. Obrigado, Daniel. Obrigado. A medicina do estilo de vida no pré-pandemia, agora durante a pandemia e no pós-pandemia. Importante tanto para a longevidade quanto para a vitalidade. Talvez até mais a vitalidade é o que me encanta na medicina do estilo de vida. Vou chamar agora a Anne Belo, que é minha amiga, assim como o Daniel, nutricionista, doutora em fisiopatologia e certificada em medicina do estilo de vida, professora adjunta da UERJ e pesquisadora do Instituto Nacional de Cardiologia. Anne vai falar para a gente sobre padrões alimentares saudáveis. Boa noite a todos, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu vou falar um pouco sobre alimentação, que é pautada na medicina do estilo de vida, e eu selecionei alguns slides, vou aqui compartilhar a minha tela para apresentar. Então, como o Daniel já até apresentou um slide bem parecido com esse, deixa eu marcar o meu tempo. O principal pilar da medicina do estilo de vida aqui, querendo destacar a parte da alimentação, eles pressupõem uma alimentação baseada em vegetais, Whole Food Plant-Based Diet. E por ser esse modelo alimentar que é proposto pela medicina do estilo de vida, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Esse termo plant-based é um termo relativamente novo. Vocês podem ver que nos últimos 20 anos ele vem aumentando exponencialmente. O termo, o verdinho, o verde escuro, é alimentação plant-based, então o número dos artigos vem subindo muito sobre esse assunto, e que é um termo diferente de uma alimentação vegetariana ou de uma alimentação vegana. Tá? A alimentação baseada em vegetais, ela vem sendo recomendada, essa plant-based, em várias diretrizes clínicas,
Tanto essa é uma diretriz de diabetes, que fala na alimentação baseada em vegetais, bem como na própria diretriz do ESC de 2019, que fala sobre o tratamento de lipidemias. Ela propõe também uma alimentação pautada em grãos, em vegetais, em frutas. Então, esse tipo de padrão alimentar, que muitas vezes sofre um pouco de confusão em relação à definição do que é uma alimentação plant-based, ela já vem sendo recomendada em algumas diretrizes. E é interessante quando a gente avalia a alimentação no mundo, os fatores de risco alimentares relacionados à mortalidade. Essa publicação do Lancet, talvez uma das mais importantes do ponto de vista de alimentação, ele não só traz a alimentação como um dos principais fatores de risco, como mostra quais são os fatores mais importantes da gente se atentar. Então, o primeiro que ele coloca que está mais associado à mortalidade é a alta ingestão de sódios, e aqui eu destacaria os alimentos ultraprocessados. Segundo ponto, baixa alimentação, uma alimentação pobre em grãos integrais, baixa em fruta, baixa em castanhas e sementes e baixa em vegetais, que são exatamente os grupos alimentares que nós recomendamos na alimentação baseada em vegetais. Essa imagem é do Guia Canadense de uma Alimentação Saudável. Agora apareceu a fala sobre a imagem. Já trazendo esse prato e mostrando quais são os 5, a base dessa alimentação baseada em vegetais, né? Frutas, vegetais, grãos, feijões, castanhas e sementes. E ela é naturalmente rica em fibra e naturalmente pobre em colesterol e em gordura saturada. E tem 2 conceitos que eu queria só trazer aqui, mostrando que é um modelo alimentar que cada vez está sendo mais estudado. Um dos conceitos é da densidade calórica, então esse modelo alimentar, ele pressupõe, eu acho que essa imagem já diz bastante coisa, que ela pode ser uma boa estratégia até no processo de perda de peso por conta da baixa densidade calórica que esses alimentos têm. E um segundo conceito importante, que é a questão da microbiota, né? A nossa microbiota, ela vive de carboidratos que fermentam, né? Então, a gente tem uma alimentação predominantemente de alimentos de origem animal, carnes, peixes, ovos, eles não têm carboidratos que fermentam e não têm fibras, né? Então, naturalmente, a gente não está dando o melhor substrato para a microbiota. E aí, eu acho que tem 2 pontos que são fundamentais. O primeiro é que não adianta, né, uma alimentação ser plant-based, mas não ser saudável. Então, um refrigerante com uma batata frita, uma barrinha de cereal, um biscoito, ele é plant-based, ele é a base de alimentos de origem vegetal, mas não é um padrão alimentar saudável. Isso foi mostrado em 2 publicações importantes, uma no JACA em 2017 e outra na Circulation em 2019, comparando uma alimentação baseada em vegetais saudável e uma alimentação baseada em vegetais não saudável. E mostrando que uma alimentação com alimentos de origem animal ou uma alimentação baseada em vegetais não saudável, você tinha o mesmo risco para doenças coronarianas. Então, esse conceito de Whole Food Plant-Based Diet, que é o conceito que a medicina do estilo de vida traz, pressupõe que, de forma bem clara, o suco de fruta seria um alimento processado e as frutas, a sua versão inteira ou integral. E um segundo conceito importante, eu trago um nuggets aqui, uma carne processada versus um prato de frango com legumes, mostrando que uma alimentação plant-based não precisa excluir alimentos de origem animal. A proposta é reduzir o consumo. E eu estou aqui nos meus últimos 2 slides mostrando, trazendo mais uma publicação que reforça essa importância de reduzir o consumo de alimentos de origem animal. Esse trabalho publicado no JAMA, ano passado, mostrando que uma redução de 3% da energia da dieta de alimentos de origem animal, substituindo por proteína vegetal, você diminui a mortalidade em 15 anos em 3,6%. Então, o que eu queria deixar aqui de recado é: o que a gente tem para uma alimentação saudável, para um viver saudável, é reduzir a ingestão de alimentos de origem animal. Talvez esse primeiro esquema seria o passo 1, 1/8 do prato de alimentos de origem animal, e aqueles que desejam ter uma alimentação exclusivamente vegetal, assim como o nosso amigo Daniel, que tenha uma distribuição adequada aí em relação às fontes de proteína vegetal.
Então, era isso que eu queria falar sobre o padrão alimentar recomendado pelo Lifestyle Medicine. Obrigada. Parabéns, Anne. Excelente apresentação, muito legal. Lucas. Muito bom. Disseram que perguntaram para o Churchill, o Cláudio, para ele fazer um discurso daqui a 3 dias, que ele perguntou quanto tempo eu vou falar. E falaram 1 hora. Aí ele falou, tá, 1 hora eu consigo preparar para amanhã, porque se fosse para falar em 5 minutos, eu precisava de 1 semana para me preparar. Falar em 5 minutos... Não é mole, né, Lucas? Vamos lá. Agora eu vou chamar o Cláudio Gil para falar sobre o remédio sem contraindicação. O Cláudio é médico, PhD e pós-doutor, diretor da Clinimex e um craque que eu admiro muito aí na atividade física e na medicina. Cláudio? Ok, vamos lá. Vou compartilhar um pouquinho aí alguns slides. Bom, é um prazer participar desse evento, tentar manter o padrão alto aí que a gente está tendo, muito bom aí do Daniel, da Anne, e vamos falar de exercício. Eu vou fazer uma abordagem um pouquinho diferente, porque eu vou tentar trazer alguma solução diante da problemática que a gente está vivendo. Então, meu primeiro aspecto a chamar a atenção são alguns conceitos que a gente sempre tem na área de exercício, que existem diferenças entre a expressão atividade física, exercício físico e esporte. O Lifestyle Medicine tende a usar a atividade física, a gente prefere mais exercício físico, embora a atividade física seja mais ampla. Palavras como exercitante, atleta, mas em última instância, o que realmente é importante é a aptidão física. Se eu tenho uma boa aptidão física, seja em parte porque eu herdei, ou porque eu trabalho ela em termos de um estilo de vida saudável, fazendo exercício com a quantidade de uma maneira adequada, isso é o que é importante. Mas para falar de Covid, pandemia e exercício, vale a pena, como médico, a gente trazer o drama em que nós estamos vivendo. Essa é a projeção do IMHE, que é o Instituto da Universidade de Washington, e que a nossa previsão são 88 mil óbitos até a data de 4 de agosto. Então, o que significa isso? Mais importante é o intervalo de confiança, porque nós podemos vir a ter 30 mil óbitos ou 193 mil óbitos. Para dar uma ideia, essa diferença de 163 mil óbitos é maior do que a população de Cabo Frio inteira ou maior que a população de Teresópolis inteira. E corremos o risco, com os 88 mil previstos, de daqui por diante passar a lidar com a média de aproximadamente 1.000 mortes por dia. Então, é muito importante o que está acontecendo, nós não podemos nos distrair, não podemos subestimar esse drama que está acontecendo, como nunca nós tivemos essa chance de ver um drama tão grande. A semana passada nós tivemos um interessante evento, também liderado pelo Domênico, pelo Fabrício Braga, em que nós vimos o que fazer um indivíduo que tem Covid e exercício. Há poucas dúvidas se o indivíduo está sintomático, tem um diagnóstico muito recente de Covid-19, que a recomendação é não fazer exercício, ou diminuir bastante, ou idealmente não fazer durante algumas semanas, pelo risco de miocardite e outras complicações de coagulação. Se ele está suspeito de Covid-19, eu acho que também não há muita dúvida, até esclarecer, que ele não deva fazer exercício. Mas o problema passa a existir quando você tem um indivíduo que teve Covid, já passaram algumas semanas, e aí você vai ter de avaliar e decidir. Porque cada um desses pacientes vai ser completamente diferente. Tem um que ficou internado semanas no CTI, entubado, tem danos musculares importantes. Como é que nós vamos prescrever exercício para esse indivíduo? E um grupo que me assusta muito, que é o grupo dos assintomáticos. Porque nós sabemos que entre o início da doença e a apresentação de sintomas, quando ela chega a acontecer, isso podem passar 5 dias. Então, se eu estou caminhando incluso com alguém, se eu estou correndo incluso com alguém, aí ele aparentemente está sintomático. Mas eu não sei se ele está com Covid. E talvez nem ele saiba. Então, essa é uma decisão difícil do ponto de vista médico. E aí, aquilo que o Daniel começou a dizer, o nosso sonho dourado, né, Daniel, é que ter uma boa e ótima aptidão física ajude a prevenir ou caracterize um curso mais benigno de Covid-19. Nós só vamos ter a resposta epidemiológica disso muito lá na frente. Mas é tentador pensar que as pessoas com boa aptidão física tendem a cursar melhor ou tendem a ter menos chance, pelo seu padrão imunológico,
que contraíram a Covid, ou pelo menos com carga viral mais baixa. Mas o que a gente mais tem certeza hoje é que nós temos muitas incertezas quando a gente fala de Covid-19 exercício. Vai ter que ser muito aprendizado, muito estudo e talvez alguma tentativa e erro lá na frente. Aí eu fiz esse diapositivo com base numa discussão que tivemos a semana passada, em que a gente sabe que o deletreinamento, ficar deitado, diminui a condição física muito rapidamente. Foi um belo estudo dos anos 60 que fez, mas eu acho que a gente deveria considerar, do ponto de vista prático, o que eu estou procurando ilustrar nesse diagrama. Vejam bem, eu tenho aqui um indivíduo de excelente condição física, com 15 MECs. Se ele ficar internado, ele vai ter uma queda muito abrupta em 3 semanas da sua condição física, e depois essa queda vai ser mais gradativa. Se ele só ficar confinado e sedentário, ele vai perder condição física, também, de uma certa forma, rapidamente, e depois um pouco mais lentamente. O indivíduo com a condição física boa, não ótima, ele vai perder, mas ele perde proporcionalmente menos do que o mais treinado. E essa linha de pontilhada verde significa um nível acima do qual você tem uma excelente proteção para praticamente todas as doenças. Então, no momento em que o indivíduo fisicamente treinado, ele entra no padrão de confinamento, ou pior ainda, ele é internado, uma internação prolongada, deitado no leito, ele vai ter grande perda na sua condição física e nós vamos ter que trabalhar isso com muita dificuldade no pós para ajustar essa perda que aconteceu. Quanto menor é a condição física, por exemplo, o indivíduo que foi a vida inteira sedentário, ele vai perder a condição física, ele já está abaixo da linha até de autonomia, mas ele não vai perder tanto, porque nem tem o que perder. Ele, para chegar a 2,5 metros, ele dificilmente vai conseguir andar rápido, ele nem anda rápido. Mas esse aqui, que corria com muita facilidade, agora ele vai ter grande prejuízo. Isso é uma consideração importante, que o prejuízo não é igual para todos. E aí a pandemia caiu de paraquedas em cima da gente, né? A gente estava no momento em que a gente estava a pleno vapor na nossa clínica, fazendo milhares de exames, buscando equipamentos novos, fazendo uma série de coisas. Tal. O nosso programa de exercício funcionando redondinho há mais de 25 anos, com muitas alternativas, e chegou a pandemia. Fechamos em 18 de março, não há condição de colocar um grupo de alto risco trabalhando num lugar pequeno, aglomerado. Protegemos a equipe em home office e é preciso ter soluções para inovar. E aí o que eu vou procurar passar para vocês, nós tínhamos 2 objetivos ao tentar gerar soluções. Quais foram os objetivos imediatos a serem alcançados? Primeiro, manter acesa a chama do exercício. Os quase 200 pacientes que frequentavam o nosso programa de exercício, não podíamos deixar que eles ficassem sedentários de um dia para o outro. Com a complexidade clínica que eles têm, isso seria muito grave. E segundo, um slogan: fique e se exercite em casa. Com essas 2 ideias em mente, nós partimos em juntar a telemedicina e começamos a fazer o que alguns outros lugares também estão fazendo. Esse é um paper recente, Engatar Online First, liderado pela Sherry Grace, que é de Toronto, é uma das líderes na área de reabilitação cardíaca, como nós vamos transicionar os serviços para a telemedicina durante a Covid-19. E aí nós entramos nisso. Nós transformamos o nosso programa de exercício supervisionado, que nós chamamos de PED, presencial, num outro modelo. O Programa de Exercício Domiciliar Orientado, PED, o nome de logomarca, remoto. Rapidamente transformamos isso. Como é que é isso? Inicialmente, para os nossos clientes com o programa de exercício, usando todas as informações que nós tínhamos sobre ele, desde aquelas da avaliação ou de cada sessão de exercício que eles fizeram. Qual era a faixa de pulso que tinha que chegar, que exercício que eles estavam fazendo. E agora nós já temos 8 semanas desse programa em andamento, completamos na sexta-feira passada. Inicialmente para os nossos clientes, né? E agora, como é que funciona isso? Em linhas muito rápidas, há um contato, é tudo feito online, contatos do médico junto com educadores físicos e com fisioterapeutas, né, abordando os pacientes com prescrições individualizadas ou aulas online individuais. N vídeos foram preparados especialmente para esses indivíduos, ações de suporte emocional, dicas de saúde, contatos frequentes, a nossa equipe de enfermagem atuando com eles, nosso pessoal administrativo, para manter o lado emocional do paciente ativo, né?
Então, aí são fotos das consultas, teleconsultas sendo feitas com a equipe médica, com educadores físicos, com fisioterapeutas, pacientes fazendo exercício e manifestando um astral alto. Isso é importante no período de confinamento, né? E aí nós fizemos uma enquete entre um grupo deles, essa enquete foi no final, meados de abril, com 5 semanas, e vemos que, numa nota de 0 a 10, a grande maioria ficou muito satisfeita com esse tipo de abordagem que estava sendo feito, e a gente acaba alcançando aquele objetivo nosso de manter a chama acesa do exercício, fique e se exercite em casa. Mas, vamos à frente. Nós temos habitualmente uma avaliação em medicina do exercício presencial. É hora de fazer um novo modelo, uma teleavaliação em medicina do exercício, que nós chamamos de teleame, também remoto. Como é que funciona isso? São 2 partes. A consulta, que lembra muito a consulta que a gente faz lá, só que é uma consulta longa, com uma grande anamnese, muito detalhada, só que com enfoque na parte à distância, não é presencial. E depois tem uma segunda parte, que é a avaliação médico-funcional feita à distância. E qual é o objetivo primário? Ganhar subsídios para poder gerar uma orientação e uma prescrição de exercício individualizada que seja, ao mesmo tempo, segura e eficaz, para ganhar aptidão física, para manter, aprimorar a aptidão física, mas sem expor a riscos desnecessários. Então, há um preparo para essa teleavaliação, o indivíduo recebe uma série de instruções e ele recebe 2 materiais de apoio. Um questionário que ele vai responder online e um vídeo de apoio explicando que movimentos, que exercícios, que ações ele vai fazer, né? Isso vai permitir também ampliar o programa de exercício para outros clientes que nós não conhecemos, porque como é que eu posso prescrever para um cliente que eu não conheço se eu não tenho uma avaliação prévia dele? Então, isso poderá ser estendido para outras cidades, estados, países, etc. São 2 telas simples do teleame, do questionário, explicando e tal, e já está incorporando o que tem de moderno, já está a Covid-19, já está aí, porque nós temos que saber, no nosso questionário, na nossa consulta, se o paciente teve, se ele teve contato, se ele teve sintomas, e assim por diante. Tá? O vídeo de apoio, esse vídeo de apoio foi gravado informalmente, bem coloquial, eu mesmo sou o modelo, eu vou explicando tudo que vai sendo feito, e ele permite com que o indivíduo já tenha uma visão do que nós vamos cobrar dele, que movimentos nós vamos pedir para ele fazer, de flexibilidade, se ele tiver um oxímetro, se ele tiver um monitor de frequência cardíaca, vamos pedir para ele medir a temperatura, vamos ver a postura, vamos ver que tipo de pisada, vamos fazer teste de equilíbrio, vamos fazer uma série de coisas, e claro, vamos usar o nosso teste sentar e levantar, que é um instrumento poderoso para avaliação da aptidão aeróbica, e as 2 últimas semanas, ele foi citado na Harvard Medical School e no Exercise Medicine de Hong Kong, então no mundo inteiro está sendo usado o nosso teste sentar e levantar. E essa semana também nós tivemos a publicação de valores de referência. E é gostoso de ver que na métrica do artigo já tem 2.021 downloads hoje à tarde desse artigo, para que pessoas provavelmente que vão usar o teste pelo mundo afora, né? Então, fechando a nossa apresentação, vamos que vamos, apesar de toda a gravidade e complexidade da Covid-19, para promover um estilo de vida mais saudável. Nós temos que gerar soluções, nós temos que ter propostas, e aí está a nossa proposta. Foi bom falar para vocês e vou depois estar à disposição para qualquer pergunta. Muito bom, Cláudio Gil, parabéns, excelente apresentação. Lucas. Cláudio, obrigado. Agora eu vou chamar para falar para a gente a Ana Amélia Costa. A Ana Amélia é pneumologista e especialista em medicina do sono. E é sobre isso que ela vai falar, a importância de dormir bem. Ana Amélia, por favor. Ana? Está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Oh. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Eu gosto muito de falar do sono, eu gosto muito de praticar sono também. Eu sou boa nisso também. Bom, eu gostaria de falar um pouco, então, sobre o sono em tempos de pandemia, né? Sem falar de acometimento do paciente com Covid, mas como o tema geral. Está dando para ver minha tela? Sim. O tema geral é o estilo de vida, né? E é mais conveniente a gente falar sobre o sono em tempos de pandemia. Bom, nós estamos passando por um período sem precedentes, pelo menos nas nossas gerações, né?
estamos navegando por mares nunca antes navegados, estamos vendo cenas que a gente imaginou nunca seriam possíveis de ser vistas, né? E tanto problema econômico e de saúde, às vezes o sono se torna uma coisa muito não tem foco, né? Então, por isso, eu vim aqui botar a luz nesse tema, que é importantíssimo para a gente manter a sanidade física e mental, principalmente nesse período. Você focar na sua qualidade de sono vai melhorar muito, vai ter muitos benefícios. Quais são os desafios que a gente costuma ver na pandemia? Primeira coisa, a interrupção da rotina diária, né? A gente tinha antes uma vida mais atribulada, com horário, com filhos para levar para a escola, com horário para chegar no consultório, no escritório, horário de chegar em casa, academia e tal. De uma hora para outra, de uma maneira muito abrupta, a gente perde essas âncoras ou esses sincronizadores, né? Então, o principal sincronizador natural é a luz solar, né? Então, só de ficar em casa, principalmente em apartamento, a gente tem pouca exposição à luz solar. E por sair menos, menor exposição ainda a esse grande sincronizador. Um outro grande desafio da epidemia é uma outra pandemia que corre de forma paralela, que é da ansiedade e da preocupação, né? A preocupação em contrair a doença, a preocupação que nossos entes queridos contraiam a doença e venham ficar internados ou até venham a óbito. Preocupações, obviamente, econômicas também, que tiram o sono. Isso tudo deixa qualquer pessoa no estado de alerta e muito mais difícil de adormecer. Um outro problema muito grave é a depressão, né, que está ligado ao isolamento, principalmente daqueles que já perderam as pessoas queridas nessa Covid, nessa pandemia. Um outro problema muito grande que é capaz de gerar dificuldade de iniciar o sono, de manter o sono, é o estresse familiar. É um excesso de convivência por dias e dias, né, das pessoas estavam ocupadas a ficar um pouco afastadas, muitas horas do dia passadas, de uma hora para outra, a pessoa tem que conviver 24 horas por dia. E outro grande problema que a gente já vinha vivendo antes da pandemia, mas que se tornou ainda pior agora, é o tempo excessivo de tela, né? Principalmente para quem trabalha em regime de home office, fica olhando para a tela o tempo todo, não tem aquela saidinha para o cafezinho, no intervalo vai olhar o celular o tempo todo para se atualizar do WhatsApp, e fica em casa vendo Netflix, e, enfim, tem as lives no Zoom, né? Aliás, espero aí que todo mundo desligue todas as telas no final dessa live. E esses são os principais desafios de quem vive na quarentena. Então, será que é importante dormir bem durante a pandemia? Será que não é uma frescura? Será que não é um exagero de preocupação? Não é o que a gente queira dar mais uma preocupação, mas sim botar a luz nesse processo biológico, que é importante sempre, muito mais agora que a gente precisa ter uma boa um sistema imunológico, uma sanidade mental. Então, a pessoa que tem privação do sono, ela tem diminuição da memória e da atenção, tem aumento de doença cardiovascular, diminui desejo sexual e potência sexual, aumenta peso corporal. Pessoa que dorme menos tem diminuição do sistema imunológico. A gente sabe, por exemplo, tem vacinas que não funcionam se a pessoa não dormir na noite que foi vacinada. O humor, ele é diretamente alterado pela quantidade, pela qualidade do sono, e aumento de risco de acidente também. Então, principalmente na epidemia, memória e atenção, humor e sistema imunológico são fundamentais a gente manter. E existem várias maneiras de a gente já um estilo de vida, mas o sono é uma grande ferramenta. Então, quais são as principais dicas, né, de higiene do sono em geral? Mas eu foquei algumas aqui bem na quarentena, porque eu tenho tido muitas mensagens, tanto de familiares quanto de amigos que têm tido dificuldade tanto de iniciar o sono quanto para manter o sono. Pessoas que já tinham problemas de sono piorarem, quem não tinha, eu mesmo tive dificuldade para dormir em algumas noites. Bom, então, o principal de tudo é tentar estabelecer uma rotina mínima diária de tudo, né? Você tem uma hora estabelecida de dormir, de acordar,
fazer atividade física, de tomar seu banho, de fazer as refeições. Se você trabalhar em home office, também colocar um período para isso, né? Às vezes a pessoa não tem trabalho de fazer reuniões, mas enfim, vou fazer algum trabalho em casa, mas se tem um horário fixo para isso, isso é importante. Então, quero um mínimo assim, para a pessoa se organizar e forçar com que tenha sincronizadores do seu ritmo circadiano. Outra coisa, reservar sua cama apenas e somente para dormir e para o sexo, nada mais. Isso é acontecido muito frequentemente, a pessoa ir com um iPad, ou com um celular, ou com um notebook para a cama, ficar vendo um filmezinho na cama, ficar vendo vídeo, ou então mesmo trabalhando na cama. Isso é péssimo, o cérebro tem que acostumar que a cama só serve para uma dessas duas coisas. Então, é um lugar sagrado que não deve ser feito nenhuma outra atividade. Olhar para a luz solar, né? De preferência de manhã cedo, a exposição da retina à luz solar vai inibir a produção de melatonina. E com isso deixar a pessoa mais alerta e sincronizar daqui tantas horas vai ter uma nova produção de melatonina, tá? Isso é super, super importante. Se você não mora no container, se tiver a mínima janela, pelo menos 15 minutos olhando para a luz solar, e de preferência com um protetor solar. Não de olhos, mas de pele. Cuidado com os cochilos diurnos, né? Estão se tornando muito mais frequentes, aquela coisa de dormir no sofá, ou mesmo na cama, qualquer hora e tal. Isso vai atrapalhar com certeza o sono durante o dia. Não há nenhum problema, pelo contrário, é muito fisiológico tirar aquele cochilinho, a famosa siesta, né? Depois do almoço, mas ela não deve ultrapassar 30 minutos. Tá? Então, assim que comer deve deitar, né? Colocar o relógio para despertar. Deixa no modo avião, deixa para despertar. Para poder não passar muito tempo e ter dificuldade para dormir à noite. Ficar ativo, né? O próprio professor Cláudio Gil, professor lá da UF, muito bom te rever, ele falou da importância da atividade física, né? Isso é importantíssimo, não ficar totalmente sedentário nesse período. Eu vi que nessas fotos aí a pessoa está fazendo exercício sem nenhum tipo de material, se a pessoa não tiver nada em casa de peso e tal, dá para fazer alguma coisa. Sempre há um jeito de não ficar sedentário. Para evitar exercício muito ativo perto da hora de dormir, deixar para fazer até 3 horas antes de ir para a cama. Utilizar técnicas de relaxamento, pode ser meditação ou mindfulness, né, que é um ramo da meditação, tem estudos científicos mostrando realmente que diminui a latência para o sono, melhora o tempo total de sono. Uma leitura de um livro, de preferência um livro que não tenha nada a ver com a medicina, com o assunto de Covid, um romance ou um conto, algo assim, que você possa ler fora da cama, com uma luz, um tipo de abajur, e prestar atenção à alimentação, né? Então, você vê que está tudo intricado, né? O sono, a alimentação, o exercício, não tem como desprender uma coisa da outra, né? E uma coisa que tem sido muito comum nessa quarentena é o aumento de consumo de bebida alcoólica. E se esse consumo for feito perto da hora de dormir, pode até ajudar a induzir o sono, mas torna o sono mais instável, né? Mais fácil de ser acordado, e para quem tem apneia do sono pode piorar. Bom, essas são as mensagens que eu queria dar. Eu espero que a noite seja só da Lua e não do Covid, e que a gente se recupere disso o mais rápido possível. Um abraço a todos. Parabéns pela excelente apresentação. Obrigada. Lucas. Obrigado, Ana Amélia. Agora a gente vai poder assistir à apresentação da Silvia Lagrota, que é minha amiga. Ela é diretora e fundadora do CBMEV, que é o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. E o título da apresentação dela é Como Adquirir os Bons Hábitos. Silvia. Silvia. Está sem o microfone, Silvia. Oi, pronto, vamos lá. Lucas, obrigada. E como você disse, está entre os amigos aqui. Vamos lá.
Então, né, todo mundo já passou por esse resgate. Então, o que é a vida saudável, né? Acho difícil a gente dar exemplo de vida saudável com nossa saúde, nosso sistema de saúde, se 80% das causas de doenças são totalmente evitáveis. Né? Então, por mais que a tecnologia médica ela tenha desenvolvido, a gente continua morrendo das mesmas causas. Isso porque o que acontece é que, mais uma vez, agora na epidemia, eu amo esse slide, nós, médicos e profissionais de saúde, a gente continua secando o chão, esperando uma vacina, esperando um remédio, enquanto a causa da doença dos pacientes, né, o estilo de vida ruim continua vazando e a gente continua, né, secando aquele gelo, sem resolver muito a situação do paciente. Como o Daniel disse no início da apresentação, o Colégio de Medicina do Estilo de Vida ele foi fundado em 2004, é a especialidade que mais cresce nos Estados Unidos. Eu e o Lucas e mais 6 colegas no Brasil, nós nos certificamos no primeiro ano e fundamos o colégio em 2018, o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Hoje tem atualmente em 2 anos nós temos quase 500 membros. Em nível mundial, são 36 associações, né, entre sociedades e colégios, nós estamos no número 4, são 5 níveis, né? Então, só os Estados Unidos e a Austrália tem nível 5, nós estamos em nível 4, em número de associados, e a ideia é que a gente consiga fazer, como nos Estados Unidos, que vire uma especialidade, estamos em andamento disso, porque realmente a gente tem que estruturar o nosso sistema de saúde, né? Então, de onde que surgiu essa ideia? Né, do que é vida saudável. Existem as zonas azuis, que são conglomerados de centenarianos ao redor do mundo, que não viraram conglomerados centenarianos, ninguém foi para lá para ver 100 anos, as pessoas já estavam lá, e eles, apesar da distância física, eles têm comportamentos muito parecidos, né, entre eles, que foram resumidos didaticamente dentro do colégio americano, em 6 fundamentos básicos do estilo de vida, que é o gerenciamento do sono, alimentação baseada em alimentos minimamente processados, né, ou não processados, com uma quantidade mínima de proteína animal, a atividade física de moderada intensidade. Na verdade, como o professor Cláudio disse, a gente tem que ter um nível de aptidão individual nosso, estar em movimento, mais do que realmente fazer crossfit ou qualquer coisa. E gerenciamento de estresse. Também tem um pilar de gerenciamento do abuso de substâncias tóxicas, onde a gente tem o álcool, o cigarro e incluindo aí, como a professora Ana Amélia falou, a questão da tela azul, que é muito importante, né? Então, como é que a gente aprende, né, a viver de vida saudável? Primeiro, dando exemplo, como o Daniel disse, dentro da medicina do estilo de vida. Eu sou geriatra também, sou médica do exercício do esporte, como o doutor Cláudio Domenico falou, eu me formei pela Clinimex, e a gente tem que dar o exemplo do que é saudável. Mais do que aprender a praticar os pilares, nós temos que, o primeiro passo para a gente conseguir colocar uma vida saudável em andamento, mais do que a gente tem que dizer para o paciente o que fazer, a gente tem que dizer como fazer, né? Porque os pacientes sabem que eles têm que dormir bem, que eles têm que comer direito, que eles não têm que se relacionar de forma saudável, que eles não podem ter estresse, mas como fazer isso? Então, a primeira coisa é a gente ter essa vida saudável, né? Então, o primeiro passo para a gente conseguir mudar a nossa vida é o caminho do meio. Então, é ter consciência. Como o Cláudio disse no início, não é viver o futuro nem o passado, é viver o dia do que está acontecendo. E o segundo passo, o primeiro passo para a gente mudar é ter um propósito de vida. Se a gente não tiver um propósito claro de vida, e mais do que isso, se a gente mostrar para os pacientes o que é um propósito claro, né, de o que eles têm que fazer, o que é importante, o que tem significado, porque a gente só consegue mudar o que tem significado. Então, se tem significado, é sustentável, né? Então, nos últimos, desde 2014 que eu fundei a clínica no Rio, até agora, né, são 6 anos de clínica de medicina do estilo de vida, de todos os pacientes, em torno de 2.000 entrevistas que eu fiz, só 2 pessoas tinham um propósito claro de vida. Mais do que ser feliz, ter saúde, mas propósito do que
você quer deixar como legado, de como você quer ser lembrado, do que faz pular da cama todos os dias. São pouquíssimas pessoas que chegam doentes ou que precisam mudar suas vidas têm propósito, né? E aí eu gosto muito desse cara aqui. Esse cara, se ele tivesse vivo, ele estaria se adaptando ao Covid-19, à nossa pandemia, né? O que ele disse? E hoje está mais atual do que tudo. Que não vai ser o mais inteligente e nem o mais forte, mas aquele que tem a capacidade de se adaptar ao ambiente em mudança no qual se encontra. Então, como é que a gente pode colocar a vida saudável em prática? Primeiro, a gente tem que ter um propósito claro de vida. Depois, a gente tem que aceitar que não existe certo nem errado, que a gente não tem um controle sobre a natureza, que a única coisa que a gente pode fazer é resgatar a nossa naturalidade como indivíduo, entender que a gente tem que comer direito, que a gente tem que dormir, que enquanto que a pandemia vai acabar, o isolamento acaba semana que vem, ou daqui a 2 semanas, ou daqui a 3 semanas, mas que o vírus não vai embora e pode ter outro vírus, mas ensinar os pacientes de que eles têm que encontrar o que realmente é importante para eles e trabalhar muito a aceitação. Então, eu gosto muito desse cara aqui. Eu, como o Cláudio disse, eu passei 18 meses com o Dean Ornish, no programa dele, que ele tem, na Cleveland Clinic. Consegui fazer um fellow lá. Então, ele fala coisas muito importantes, né? Que, na verdade, o senso de conexão, de comunidade, é tão fundamental como o ar, como a água, como a comida. E um estudo de longevidade também de Harvard, que estudou os 600 homens ao longo, né, de 60 anos, 900 homens ao longo de 60 anos, mostra que não é o nível de colesterol, não é o nível de glicose, mas sim o quanto eles foram felizes, o quanto eles tiveram propósito. Então, o que eu acho mais importante para a gente aprender a colocar em prática, né, é a gente mostrar para o nosso paciente o que é importante para você, o que tem significado. Se é realmente começar pela comida ou começar pelo se movimentar. Está todo mundo em casa, morrendo de medo do que vai acontecer. Ninguém tem certeza de nada, porque a gente nunca teve certeza de nada. Então, as pessoas vivem como se tivessem reservas de saúde, reservas de medicamento e que podem terceirizar suas saúdes a todas as pessoas, aos profissionais de saúde e aos médicos. Mas, na verdade, desde 900 anos antes de Cristo, onde a medicina estava na Grécia Antiga, é a primeira vez que está acontecendo uma reforma do sistema de saúde, onde o paciente é tão responsável pela sua saúde como o seu profissional que lhe acompanha, uma corresponsabilidade em nível de consciência, de que você tem que ter significados concretos e sólidos de que o que é mais importante é você não ter uma cultura extrativista do seu corpo. Então, essa é a minha mensagem de como colocar em prática. Então, praticamente, como a Ana Amélia disse, eu acho que o mais importante é criar uma rotina de coisas significáveis. A gente usa o modelo transteórico de mudança, que é um modelo de mudança muito bom do Prochaska, um psicólogo americano de mudança de comportamento, e a gente incentiva o paciente a sempre mudar naquilo que faz sentido para ele. Então, acho que essa é a coisa mais importante da vida saudável. Não é ser vegano, nem fazer dieta cetogênica, não é dormir 10 horas por noite, mas ser isolado socialmente. É simplesmente escolher um caminho do meio de forma orientada, como o professor Claudio disse, de forma orientada tanto no exercício, tanto na alimentação, tanto no sono, e nós darmos os exemplos de como fazer isso de forma baseada em artigos científicos. Obrigada. Excelente apresentação, muito legal, muito bom mesmo, Silvio. Obrigado. Com você, Lucas. Vamos para a próxima. Obrigado, Silvio. Cláudio. Agora eu vou ter a alegria aqui de chamar o Carlos José Andrade. Ele é oncologista do INCA e do Procardíaco e encanta a todo mundo quando fala sobre os temas de controle de estresse e de espiritualidade. E agora ele vai falar para a gente, eu estou super curioso para ouvir, durante a pandemia. Carlos, por favor. Gente, boa noite. Realmente eu estou feliz em estar entre vocês. É um privilégio trabalhar com o Cláudio, que sempre
é um exemplo de capacidade de agregar, de colocar as pessoas juntas para discutir temas importantes. E em 5 minutos, eu acho que dá para a gente chegar no lugar mais importante da vida da gente, que é onde a gente está. Onde a gente está é o local mais importante. Eu acho que eu vou continuar o discurso da Silvia falando dessa questão de propósito, porque a maneira da gente lidar com essa situação ameaçadora é a gente estar presente e com essa percepção de propósito identificada na vida da gente. Isso não é simples, mas eu acho que isso é fundamental. Se a gente for ver assim, os incrementos em termos de saúde que aconteceram ao longo dos últimos séculos, o século XIX foi o século da higiene. Então, medidas de higiene geraram um grande impacto em termos de qualidade de vida e de sobrevida nas pessoas. O século XX foi o século biomédico, né, em que dispositivos, vacinas, antibióticos foram criados, e a gente está vivendo no século XXI, onde a questão é a questão comportamental. É o comportamento que está determinando o adoecimento das pessoas, e a gente precisa resgatar essa questão do comportamento. E a gente vem saindo dessa discussão de sobrevida apenas, botando saúde ao longo desse tempo. Eu acho que é importante a gente colocar a dimensão eudaimônica, essa dimensão do propósito, do bem-estar, ao longo do tempo que a gente esteja aqui existindo, né? Eu queria trazer essa imagem, que é uma imagem que está meio atualizada, as pessoas estão vendadas de terno, mas isso é um conto muito antigo indiano, em que se juntaram 6 cegos e levou-se esses cegos para poder palpar um elefante. E depois se perguntou para cada cego o que era o elefante, né? E, obviamente, cada cego tinha sua convicção, né? Ele não tinha a menor dúvida de que o que ele palpou era o elefante. Então, é essa questão de alguém descrever a realidade de uma maneira limitada que tira a gente de uma visão global do que é a verdade. A gente trabalha em cima sempre de recortes, de modelo, que é uma questão muito importante a gente estar atento na vida. Quando a gente tem essa abertura, não tem uma opinião formada, não tem essa convicção que cristaliza o espaço de aprendizado, eu acho que a gente está dando um grande passo em lidar, inclusive em reconhecer a tamanha incerteza, como o Cláudio mencionou, das coisas que a gente está enfrentando, que são inéditas, né? Então, a primeira questão aí é uma mente que fica vagueando, né? Eu sempre gosto de mencionar esse estudo, é um estudo antigo, já muitas pessoas conhecem a respeito desse estudo, que mostrou que a mente que fica vagueando é uma mente que tem um custo de emoção, tem um custo emocional. Independente da atividade que as pessoas estavam executando, se elas estivessem com a mente vagueando, quer seja em pensamentos neutros ou pensamentos negativos, isso tinha um custo do ponto de vista do bem-estar para as pessoas. Então, isso remete a gente à ideia do presente. A gente está presente e aonde a gente está, como uma forma de a gente melhorar a nossa percepção do bem-estar. Isso não é novo. Há 450 anos, Montaigne falava exatamente isso, que o homem que teme um sofrimento no futuro, ele já está sofrendo pelo que ele teme. Ele também falava da ideia de que a vida dele tinha sido cheia de terríveis desgraças. Só que a maior parte dessas desgraças nunca aconteceram. Exatamente por a gente estar ali pensando naquilo que pode vir, ao invés de estar vivendo aquele momento presente. Falar de Montaigne e não citar Etienne, não dá. E Etienne deixou também um legado do ponto de vista de como a gente enfrentar as situações ao longo da vida, que é o discurso da servidão voluntária, que é um texto que inspirou Gandhi, que inspirou a Revolução Francesa, inspirou Lutero, os anarquistas, porque era um texto que falava de liberdade e de como a gente voluntariamente se coloca numa situação de servo, porque deixa de fazer as escolhas, como a Silvia mencionou. Escolha é uma coisa importante da gente exercer na vida, e muitas vezes a gente não escolhe. E, por fim, Frankl, que disse que tudo pode ser tirado da gente, né? Menos a liberdade de escolher que atitude que a gente vai assumir diante das circunstâncias, né? E que também Frankl mencionava a questão de que se você tem um porquê, você é capaz de enfrentar qualquer como. Então é essa, mais uma vez, a dimensão do propósito. Quando a gente está conectado com o propósito, o desafio é um combustível, na realidade, para a gente ir enfrentando os desafios. Bom,
aqui eu separei 2 estudos, né, para a gente falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais da meditação e de que maneira ela pode ser aplicada. Esse primeiro estudo, que é um estudo pequeno, randomizado, mas a gente sabe que é difícil você produzir estudos nessa área de investigação, mostrou um benefício, por exemplo, da prática de meditação na percepção de solidão dos idosos. E a gente está vivendo o distanciamento social como um elemento muito importante que a gente tem que lidar. E aqui, nesse estudo, não só a expressão gênica pró-inflamatória, como a percepção de solidão dos idosos foi mitigada. Foi um resultado que foi... E houve uma modulação, um down-regulation dos genes que expressavam um perfil pró-inflamatório nas pessoas que praticavam quando você comparava com a lista de espera. Um outro estudo que eu queria mencionar, e que diz, eu acho que o exemplo do Cláudio Gil, quando trouxe a mudança do formato de funcionamento da clínica, é exatamente isso. A gente está lidando com uma situação nova e que exige saídas absolutamente novas, que fujam um pouco do nosso repertório prévio de como é que a gente solucionava os problemas, né? Então, esse problema do tipo insight, essa solução do tipo insight, que é uma solução que não depende de uma sequência lógica, que simplesmente ela brota como um insight propriamente dito, na prática da meditação você amplia essa sua capacidade. E o que a gente está vivendo como um evento inédito, como uma coisa que a gente não enfrentou anteriormente, é importante a gente estar reconhecendo que a gente pode fazer uma prática que amplia a nossa capacidade de criar soluções novas, né? E Nietzsche também mencionava isso, né? Ou seja, o conhecimento que nos remete ao condicionamento, né? As opiniões formadas podem enfraquecer o indivíduo, inibindo a capacidade criativa dele. Então, é preciso que a gente tenha um momento certo de esquecer o repertório para que a gente possa criar coisas novas. E esse estudo foi um estudo que mostrou exatamente a ampliação dessa nossa capacidade de criar soluções novas à medida que a gente faz uma prática de meditação. E aqui também, né, a gente vinha no INCA e no consultório tendo como regularidade, no INCA já há mais de 3 anos, um espaço para que a força de trabalho possa meditar. E o que a gente fez agora, diante da pandemia, foi para migrar, assim como a gente está reunido agora, para uma plataforma. Isso tem funcionado. Curiosamente, a adesão aumentou, o número de pessoas que está frequentando as sessões aumentou, porque eu acho que deu uma liberdade maior para as pessoas, existe disponibilidade de tempo. E no consultório, no Américas, no COI, a gente tem feito isso com os pacientes e também percebido que houve uma ampliação do número de pessoas que estão participando. Então, eu acho que, para finalizar, a ideia de que a gente possa estar conectado com o propósito, que a gente possa estar mantendo todas essas recomendações que, ao longo das apresentações, elas foram sendo apresentadas, da atividade física, de uma boa alimentação, da gente estar reservando um tempo de recuperação muito ligado ao nosso sono e da prática da meditação, são elementos que a gente possa lançar a mão nesses dias de pandemia e que exigem uma criatividade maior nossa para poder estar superando. Eu queria agradecer a oportunidade, Cláudio, a todos, de poder estar participando aqui e compartilhando dessas ideias. Eu também acredito, porque só na área do câncer existe aí o conceito de fração evitável de câncer. E dependendo do ambiente, essa fração evitável pode chegar a 60%. No Brasil, ela gira em torno de 38% a 40%. Tudo isso relacionado ao estilo de vida. Então é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Excelente, Carlos José. Mais uma vez, parabéns. Lucas, nós estamos chegando quase ao fim do evento. Não sei se você está com essa sensação e se tivesse que escolher qual o melhor palestrante dos 6 palestrantes, era uma tarefa dificílima, porque todos os 6 fizeram apresentações riquíssimas, belíssimas, e vai nos fazer sentir muito melhor. Mas antes de passar a palavra para você, para dar uma boa noite para todos, eu gostaria de chamar o professor Antônio Egídio Nardi, que está presente aí no Zoom com a gente. O professor Nardi, ele é professor titular da UFRJ de Psiquiatria, ele é um membro da Academia Nacional de Medicina, e eu gostaria que ele dissesse umas breves palavras, um comentário breve sobre a saúde mental na época da pandemia. E queria pedir minha desculpa também à Estela Torrião, que ela falou assim, poxa, Cláudio, você não vai colocar ninguém da educação física? Indiretamente, assim, a gente
tentou privilegiar o tema da educação física com o professor Cláudio Gil, mas a gente sabe que gosta muito dos psicólogos, gosta muito dos educadores físicos. Teria que ter mais palestrantes aqui, porque o tempo é curto realmente. Até falei isso com a Estela, se ela estiver nos ouvindo e quiser falar, fique à vontade. Então, eu gostaria de chamar o professor Antônio Egídio Nardi, que falasse um pouquinho para a gente, breves comentários de saúde mental. Nardi, com você. Boa noite a todos. Boa noite, Cláudio. Quero parabenizar o Cláudio Domênico pela organização dessas reuniões, que são maravilhosas, e em especial a de hoje, ao Lucas também e a todos os apresentadores. Falar de saúde mental foi falar durante toda a apresentação, porque saúde é uma só. Nós tentamos dividir em saúde física, mental, social e até mesmo espiritual, mas saúde é uma só. E ao cuidarmos da saúde física, com atividade física regular, da saúde social, com esses encontros online e, espero, em breve, encontros presenciais, ligar para os amigos que estão sozinhos, manter uma rotina, evitar o álcool, tratar de quadros mais graves de ansiedade e depressão com especialistas, dormir adequadamente. Ter uma fé também é muito importante para algumas pessoas, isso ajuda muito na saúde. Então, eu acho que todas as apresentações foram sobre saúde mental, porque saúde é uma só. Muito obrigado aí por essa oportunidade, Cláudio. Uma boa noite aí para todos. Obrigado, Nardi. Nós estamos já aqui assim, chegando no horário, mas eu não poderia deixar de ouvir o co-moderador, o Lucas, né, que é membro fundador do Colégio Brasileiro de Medicina e Estilo de Vida, para ele dar sua mensagem também. Lucas, um breve comentário, por favor. Que bom. Cláudio, bom, eu sei que tem muita gente assistindo, mais de 280 pessoas, e nesse momento, quando a gente fala dos medicamentos de estilo de vida, muita gente está pensando, mas como é que eu boto esses medicamentos na minha vida? Eu gosto de chamar assim, medicamentos, né? No momento de tanta dor, tão difícil como que a gente está vivendo. Tem uma frase que vem na minha cabeça, que é aquela que diz assim, que eu tenha serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, e tem muita coisa que a gente não pode mudar agora, né? Coragem para mudar as que eu posso e sabedoria para distinguir entre elas. E essa coragem para mudar o que podem ser os medicamentos de estilo de vida. E aí eu vou deixar uma pergunta para a pessoa conseguir buscar dentro dela essa força. E a pergunta é a seguinte, Cláudio, daqui a 5 anos, quando você e todo mundo que está ouvindo olhar para trás, para agora, e for pensar assim, que tipo de pai que eu quero ter sido nessa época, que tipo de profissional eu quero ter sido quando eu estava apertado de dinheiro nessa época, que tipo de filho eu quero ter sido, isso puxa dentro da gente os nossos valores. E é isso que ajuda a gente a fazer escolhas de autocuidado, de autocompaixão e caminhar para um caminho de mais vitalidade e possivelmente de mais longevidade. Excepcional colocação, Lucas. Assim, a gente está chegando ao fim, eu vou mostrar a você o slide a todos vocês da próxima reunião, que vai ser no dia 25 de maio. Vai ser sobre telemedicina futuro ou presente, em que a gente vai discutir com colegas do Brasil inteiro sobre esse tema que está na moda. Então, deixa eu mostrar aqui. Aí. Então, nós vamos ter o professor Roberto Botelho, de Minas Gerais, falando sobre a importância do tema, o Dr. Guilherme Weingart, que é CEO da Conexa Saúde, falando do uso de plataformas digitais. O professor Eduardo Saad vai estar participando, ele está em quarentena nos Estados Unidos, vai falar sobre a telemedicina em cardiologia. O professor Henrique Cal vai falar sobre a telemedicina em neurologia. E o professor Flávio de Oliveira, da Universidade Federal de Uberlândia, vai falar sobre as redes 5G, as novas tecnologias.